E se você ainda sente um peso no seu peito, como se algo dentro de você ainda estivesse lutando em silêncio, preste atenção nisso agora. Nem toda batalha que você enfrenta é visível aos olhos. Algumas acontecem dentro da sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos mais silenciosos. E são justamente essas as batalhas mais difíceis, porque ninguém vê, ninguém entende, ninguém percebe, mas Deus vê, Deus entende. Deus conhece cada detalhe daquilo que você carrega. Ele conhece os pensamentos que você não consegue explicar. Ele conhece o cansaço que você tenta esconder. Ele conhece o medo que você não compartilha com ninguém. E mesmo assim, Ele não se afasta, Ele não desiste de você. Ele não se cansa de te ouvir. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos de fraqueza que Ele mais se aproxima, porque Deus não procura perfeição, Ele procura entrega. E talvez hoje você não tenha forças para fazer uma longa oração. Talvez hoje tudo o que você consegue dizer é: Senhor, me ajuda. E isso já é suficiente, porque uma oração simples, quando vem de um coração sincero, tem mais poder do que 1000 palavras vazias. Agora escute isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo essas palavras por coincidência. Existe um propósito sendo construído na sua vida. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, Deus está escrevendo uma história, e você faz parte dela. Talvez você esteja em um capítulo difícil, um capítulo de espera, de dor, de incerteza, mas isso não é o final. Ainda tem páginas que você não leu, ainda tem respostas que você não recebeu, ainda tem milagres que você não viu. Por isso, não pare agora, não desista agora, não abandone o processo no meio do caminho, porque o que Deus começou, Ele vai terminar. E Ele não faz nada pela metade. Respire fundo mais uma vez. E sinta isso. Você está sendo sustentado, mesmo quando parece que tudo está caindo. Algo invisível está te mantendo de pé. Isso é a mão de Deus. Talvez você já tivesse caído, já tivesse desistido, já tivesse abandonado tudo. Mas você não caiu, você ainda está aqui. E isso não é fraqueza. Isso é prova de que existe algo maior te sustentando. Agora, eu quero que você libere tudo. Solte o peso, solte a preocupação, solte o controle. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus nunca pediu isso de você. Ele apenas pediu que você confiasse. E confiar não significa entender tudo. Confiar significa continuar, mesmo sem respostas. Continuar, mesmo sem sinais. Continuar, mesmo em silêncio, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está alinhando pessoas, Deus está abrindo caminhos, Deus está fechando portas erradas, Deus está te protegendo, sem você perceber. Quantas vezes algo não aconteceu e você ficou frustrado, mas depois percebeu que foi livramento? Quantas vezes uma porta se fechou e depois você entendeu que não era o lugar certo? Deus vê o que você não vê, e por isso, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Agora, coloque a mão no seu coração e apenas sinta a vida dentro de você. Sinta o seu coração batendo, sinta a presença de Deus aí, agora. Você está vivo, você ainda tem tempo, você ainda tem propósito. Nada acabou, nada terminou. Ainda existe um caminho, e Deus já está nele, te esperando. Talvez você esteja cansado, mas você não está derrotado. Talvez você esteja confuso, mas você não está perdido. Talvez você esteja ferido, mas você não está quebrado. Existe cura vindo, existe resposta vindo, existe mudança vindo. Mas você precisa permanecer, você precisa continuar, você precisa confiar mais um pouco, só mais um pouco, porque às vezes o milagre acontece exatamente quando você pensa em desistir. Agora imagine isso. Uma porta que você achou que nunca iria abrir, se abrindo de repente. Uma resposta que parecia impossível, chegando de forma inesperada. Uma paz que você não sentia há muito tempo, voltando ao seu coração. Isso não é impossível, isso é Deus. E Ele ainda faz milagres. Hoje, agora, neste momento. Mas antes disso,
Ele está trabalhando dentro de você, fortalecendo sua fé, preparando seu coração, alinhando sua mente, porque o que Ele vai te entregar precisa encontrar você preparado. Por isso o processo é importante, por isso a espera existe, por isso nem tudo acontece na hora que você quer. Não é atraso, é preparação. E quando chegar, vai fazer sentido, tudo, cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dúvida, tudo vai se encaixar. E você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Mas até lá, permaneça, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Permaneça, porque Deus permanece com você. Agora feche os olhos mais uma vez e diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem respostas, eu confio. Mesmo em meio ao caos, eu confio. Mesmo quando dói, eu confio. E enquanto você diz isso, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde força, o medo começa a sair, a paz começa a entrar. E essa paz não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. E quando ela chega, tudo muda. Mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Porque primeiro Deus transforma por dentro, depois Ele transforma por fora. Agora leve isso com você. Você está sendo guiado, você está sendo protegido, você está sendo preparado. E o que está por vir é maior do que você imagina. Siga com fé, siga com coragem, siga confiando. Porque Deus, algo dentro de você já não é mais o mesmo. E mesmo depois de tudo isso, talvez ainda exista uma pequena voz dentro de você dizendo: e se não acontecer? E se nada mudar? E se eu estiver acreditando em vão? Escute com atenção, essa voz não vem de Deus. Deus não planta dúvida, Ele planta fé. Ele não enfraquece, Ele fortalece, Ele não confunde, Ele traz clareza e paz. Por isso, quando esses pensamentos vierem, não lute contra eles com medo, responda com fé. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que seja uma fé tremendo, responda, diga dentro de você: eu escolho confiar. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus continua sendo fiel. A sua fé não precisa ser grande, ela só precisa ser verdadeira, porque é Deus quem faz o impossível, não é você. Você não precisa entender como vai acontecer, você só precisa continuar acreditando que pode acontecer. Agora imagine isso por um instante, você olhando para trás, algum tempo depois, vendo exatamente essa fase da sua vida e percebendo que foi aqui que tudo começou a mudar. Foi aqui que você decidiu não desistir. Foi aqui que você escolheu confiar. Foi aqui que sua fé começou a crescer de verdade. E talvez hoje você não veja resultados, mas mudanças invisíveis já começaram dentro de você, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir, na sua forma de confiar. E isso é poderoso, porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a mudar também. Não de uma vez, não de forma mágica, mas de forma real, consistente e sólida. Agora escute isso com calma. Deus não está te preparando apenas para receber, Ele está te preparando para sustentar. Porque aquilo que Ele vai colocar na sua vida precisa encontrar alguém forte o suficiente para manter. E você está se tornando essa pessoa, através da espera, através da luta, através dos dias difíceis. Nada disso está sendo desperdiçado, nada. Cada momento está te moldando, te fortalecendo, te posicionando. E mesmo que você não veja agora, você vai agradecer depois. Agora, mais uma vez, entregue o medo do futuro, entregue a dor do presente, entregue o peso do passado. Você não precisa levar isso com você. Deus pode carregar. E Ele faz isso melhor do que você. A única coisa que Ele pede é que você confie. Agora fique em silêncio por um instante e apenas diga dentro de você: Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso em Ti. E deixe essa verdade te envolver. Deixe essa paz entrar. Porque quando você aprende a descansar em Deus, mesmo em meio à tempestade, você descobre uma força que não depende das circunstâncias. E essa força ninguém pode tirar de você. Agora siga, com calma, sem pressa, mas sem parar. Porque cada passo que você dá com fé te aproxima do que Deus já preparou. E quando chegar lá,
você vai entender que cada momento difícil foi parte do caminho, não um erro, não um castigo, mas um processo, e processos produzem milagres. Siga em frente. Deus está com você, agora e sempre. Amém. Talvez seja sutil, talvez você nem consiga explicar, mas existe uma mudança acontecendo, uma calma diferente, uma esperança que reaparece, uma força silenciosa que começa a crescer. Isso não é coincidência, isso é a presença de Deus tocando você. Porque quando Deus toca, Ele não faz barulho, mas transforma tudo. Agora entenda isso. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa resolver toda a sua vida em um único dia. Você só precisa dar o próximo passo. Apenas o próximo. Deus não revela o caminho inteiro de uma vez. Ele ilumina passo por passo. E cada passo dado com fé te leva mais perto daquilo que Ele preparou. Talvez você tenha pressa. Talvez você queira que tudo mude agora. Mas existe algo que você precisa aceitar, Go. O tempo de Deus não pode ser acelerado. E nem precisa, porque Ele nunca chega atrasado. Ele chega certo. E quando Ele faz, não deixa dúvidas. Agora pense comigo. E se tudo o que você está passando hoje for exatamente o que vai te preparar para aquilo que você tanto pediu? E se essa fase difícil não for um castigo, mas um treinamento? Porque Deus não entrega grandes promessas para corações despreparados. Ele molda, Ele fortalece, Ele ensina, mesmo que doa, mesmo que leve tempo, mesmo que você não entenda no momento, mas no final, vale a pena, sempre vale. Agora solte mais um pouco desse peso. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa saber tudo. Deus já sabe. Deus já viu o final dessa história e Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Nem quando você achou que tudo estava desmoronando. Nem quando você chorou em silêncio. Nem quando você pensou em desistir. Ele estava lá e continua aqui. Agora, permita-se descansar nessa verdade. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Mesmo quando ninguém entende, Deus entende. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém fica, Deus permanece. Isso é o suficiente. Agora respire fundo novamente e apenas fique em silêncio por alguns segundos. Sinta a presença, sinta a paz, sinta o cuidado. Esse momento é entre você e Deus, sem pressa, sem cobrança, sem medo, apenas presença. Agora, leve isso com você para o seu dia. Quando algo tentar tirar sua paz, lembre-se deste momento. Quando a ansiedade vier, respire e entregue. Quando o medo aparecer, declare: Deus está comigo, e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja com dúvidas, mas continue. Porque quem caminha com Deus pode até passar por dias difíceis, mas nunca caminha sem direção. Você está sendo guiado. Mesmo que ainda não perceba completamente, agora guarde isso no seu coração. Você vai superar isso. Você vai vencer isso. Você vai crescer através disso. E um dia, isso que hoje te machuca, vai se tornar parte do seu testemunho. Vai se tornar força. Vai se tornar aprendizado. Vai se tornar vitória. Mas por enquanto, apenas permaneça com fé, com paciência, com confiança. Porque Deus está trabalhando. E quando chegar o momento certo, você vai ver com clareza que tudo estava sendo preparado para algo maior. Siga em frente, sem medo, com fé e com a certeza de que o melhor ainda está por vir.